Olá, seja bem-vindo ao nosso Liturgia Diária. Cor litúrgica, verde. Primeira semana do Tempo Comum. Quarta-feira, 10 de janeiro de 2024. Primeira leitura. Leitura do primeiro livro de Samuel. Naqueles dias, o jovem Samuel servia ao Senhor na presença de Eli. Naquele tempo, a palavra do Senhor era rara e as visões não eram frequentes. Aconteceu que, um dia, Eli estava dormindo no seu quarto. Seus olhos começavam a enfraquecer, e já não conseguia enxergar. A lâmpada de Deus ainda não se tinha apagado e Samuel estava dormindo no templo do Senhor, onde se encontrava a arca de Deus. Então o Senhor chamou: Samuel, Samuel. Ele respondeu: Estou aqui. E correu para junto de Eli e disse: Tu me chamaste, aqui estou. Eli respondeu: Eu não te chamei. Volta a dormir. E ele foi deitar-se. O Senhor chamou de novo: Samuel, Samuel. E Samuel levantou-se, e foi ter com Eli e disse: Tu me chamaste, aqui estou. Ele respondeu: Não te chamei, meu filho. Volta a dormir. Samuel ainda não conhecia o Senhor, pois, até então, a palavra do Senhor não se lhe tinha manifestado. O Senhor chamou pela terceira vez: Samuel, Samuel. Ele levantou-se, foi para junto de Eli e disse: Tu me chamaste, aqui estou. Eli compreendeu que era o Senhor que estava chamando o menino. Então disse a Samuel: Volta a deitar-te, se alguém te chamar, responderás: Senhor, fala que teu servo escuta. E Samuel voltou ao seu lugar para dormir. O Senhor veio, pôs-se junto dele e chamou-o como das outras vezes: Samuel, Samuel. E ele respondeu: Fala, que teu servo escuta. Samuel crescia, e o Senhor estava com ele. E não deixava cair por terra nenhuma de suas palavras. Todo Israel, desde Dan até Bersabeia, reconheceu que Samuel era um profeta do Senhor. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Salmo responsório. Eis que venho fazer, com prazer, a vossa vontade, Senhor. Eis que venho fazer, com prazer, a vossa vontade, Senhor. Esperei no Senhor, e inclinando-se, ouviu o meu clamor. É feliz quem a Deus se confia, quem não segue os que adoram os ídolos e se perdem por falsos caminhos. Eis que venho fazer, com prazer, a vossa vontade, Senhor. Sacrifício e oblação não quisestes, mas abristes, Senhor, meus ouvidos. Não pedistes ofertas nem vítimas, holocaustos por nossos pecados. E então eu vos disse: Eis que venho. Eis que venho fazer, com prazer, a vossa vontade, Senhor. Sobre mim está escrito no livro: Com prazer faço a vossa vontade, guardo em meu coração vossa lei. Eis que venho fazer, com prazer, a vossa vontade, Senhor. Boas novas de vossa justiça anunciei numa grande assembleia, vós sabeis. Não fechei os meus lábios. Eis que venho fazer, com prazer, a vossa vontade, Senhor. Eis que venho fazer, com prazer, a vossa vontade, Senhor. Evangelho. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus saiu da sinagoga e foi, com Tiago e João, para a casa de Simão e André. A sogra de Simão estava de cama, com febre, e eles logo contaram a Jesus. E ele se aproximou, segurou sua mão e ajudou-a a levantar-se. Então, a febre desapareceu, e ela começou a servi-los. À tarde, depois do pôr do sol, levaram a Jesus todos os doentes e os possuídos pelo demônio. A cidade inteira se reuniu em frente da casa. Jesus curou muitas pessoas de diversas doenças e expulsou muitos demônios. E não deixava que os demônios falassem, pois sabiam quem ele era. De madrugada, quando ainda estava escuro, Jesus se levantou e foi rezar num lugar deserto. Simão e seus companheiros foram à procura de Jesus. Quando o encontraram, disseram: Todos estão te procurando. Jesus respondeu: Vamos a outros lugares, às aldeias da redondeza. Devo pregar também ali, pois foi para isso que eu vim. E andava por toda a Galileia, pregando em suas sinagogas e expulsando os demônios. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Homilia diária.
Viva a experiência com Cristo todos os dias. Naquele tempo, Jesus saiu da sinagoga e foi, com Tiago e João, para a casa de Simão e André. A sogra de Simão estava de cama, com febre, e eles logo contaram a Jesus. E ele se aproximou, segurou sua mão e ajudou-a a levantar-se. Então, a febre desapareceu, e ela começou a servi-los. Meus irmãos e minhas irmãs, estamos aqui num elemento de continuidade, porque, ontem, Jesus estava na sinagoga, agora, ele sai da sinagoga. E quando vemos, aqui, esse relato, podemos pensar, meu Deus, mas bastavam algumas gotinhas daquele remédio para levar embora essa febre. Bastava aquele comprimido para acabar com essa febre. Por que um milagre assim tão insignificante, aparentemente, Jesus o realiza? Olha aqui, no evangelho que ouvimos hoje, que é o evangelho de Marcos, é o primeiro sinal que Jesus realiza, uma febre. Vamos olhar o que acontece. Como disse, Jesus está saindo da sinagoga e entra na casa de Pedro. Deixar um lugar fala sempre de uma maturidade, você abandonar um determinado lugar. Porque o ser humano passa a sua vida deixando as fases e as etapas para entrar em outra. A nossa vida é sempre assim, é feita de rupturas. Jesus não está apenas no local de culto, que é a sinagoga, ele também está na casa, na cotidianidade, acompanhando os nossos dias, acompanhando os nossos passos. O segredo é encontrá-lo e levá-lo conosco para casa, ou seja, quando vamos aos lugares de culto, a um santuário, uma basílica, uma igreja, um centro de evangelização, como aqui na Canção Nova ou em tantos lugares, fazemos uma experiência, mas não deixamos Cristo lá, porque aquela experiência precisa ser vivida todos os dias, nós o levamos para casa, e Cristo está conosco todos os dias. Que, ao fazermos uma experiência com Cristo nos nossos locais de culto, nós o levemos para casa. A casa de Pedro é muito significativa, porque, certamente, era o lugar em que a comunidade se reunia para poder fazer as suas orações. Justamente, a palavra igreja não significa prédio ou construção, a palavra igreja significa assembleia, reunião. A sogra de Pedro tinha uma febre, certamente, as coisas estavam muito quentes naquela casa. Talvez aquela mulher estivesse somatizando algo muito mais grave, porque você sabe que a febre é só um sintoma, a ponta do iceberg de algo mais profundo. Quando olhamos essa realidade, quantas pessoas estão adoecendo dentro de casa por causa de conflitos, agressões psicológicas, verbais e até mesmo agressões físicas? Quantas mulheres, homens também, crianças, estão dentro dos seus lares passando por essa dura realidade, por causa de abusos e violência de outras pessoas? Quanta febre indicando problemas mais profundos e mais sérios que precisam ser olhados e enfrentados. Febre que paralisa, e tudo gira em torno disso. E porque aquelas pessoas começaram a se preocupar com aquela mulher, tudo girava em torno dela. Muitas pessoas, em momentos assim, vitimizam-se e colocam todos os demais da casa como reféns de uma doença ou de uma realidade. Tem muita gente doente dentro da igreja, precisando desse toque de Jesus, precisando dessa graça do Senhor, e é isso que pedimos a Ele hoje. Que ao fazermos uma experiência com Ele, nos nossos locais de culto, o levemos para casa, e Ele, ao entrar na nossa casa, cure-nos, liberte-nos de todo o comodismo e paralisia. Sobre todos vós deis a bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.